Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai fazer um exercício que vai ser algo parecido com isso, no planeta Terra. Para isso a gente vai usar o Cinema 4D e o After Effects. Então, vamos começar o nosso projeto aqui. Aqui no After Effects você pode começar um novo projeto de Cinema 4D, vindo aqui no File, New, Maxon Cinema 4D File. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você salvar esse documento em algum lugar. Salvar aqui na minha pasta. Vou chamar como Terra. Aí ele já vai lançar o Cinema 4D. E aqui a gente já pode começar fazendo nosso projeto. Então, o planeta Terra basicamente é só uma esfera. Então a gente pode começar criando aqui nas primitivas uma esfera. Eu vou ligar aqui nesse botão do display, esse Ground Shade com linhas, só para observar como é que estão ficando as linhas. Uma coisa que eu quero fazer é redistribuir um pouco melhor esses polígonos em cima da superfície, porque para usar depois um efeito de displace em cima dessa esfera, quanto mais polígonos a gente tiver, melhor. Só que conforme eu vou aumentando o número de polígonos, eles vão se concentrando muito em cima e embaixo. Só que se você mudar o tipo de distribuição, por exemplo, esse icosaedron, ele converte tudo em triângulo e acaba distribuindo mais uniforme a malha em cima da superfície. Aí o display funciona um pouco melhor. Só vou aumentar um pouco mais o número de segmentos. Com 180 aqui eu acho que já está bom. Essa primeira esfera eu vou chamar de Terra. Essa esfera ela vai receber um material que vai ser a parte da Terra mesmo, da cor, do mar, né, dos continentes. Depois a gente vai ter uma outra esfera para as nuvens, né, para ficar acima da Terra, e depois uma outra esfera para fazer a atmosfera. Então, feita essa primeira esfera, eu vou ali no botão Create, New Material, e a gente faz esse novo material. Só vou renomear ele aqui no Material Editor. Eu dei 2 cliques para abrir essa janela. Então aqui eu vou chamar de Terra. Na aba Color, eu vou vir aqui na botão Reticências. E no pacote de texturas que eu deixei ele para fazer download, vai ter esse Color Map. Isso aqui a gente vai usar para fazer a cor da Terra. Então, vou dar um abrir. Ele vai fazer uma pergunta se eu quero copiar essa textura para o mesmo lugar onde eu vou salvar o meu projeto. Como eu vou deixar isso separado em pastas, eu vou dizer que não. Então ele só faz uma referência aqui ao caminho. Então aqui está a nossa cor da Terra. Se a gente pegar esse material e já colocar aqui na Terra, ele já começa a aparecer. Se eu apertar o botão do render, a Terra praticamente aqui já está funcionando. Agora a gente só precisa deixar mais parecido mesmo com a Terra. Então uma coisa que a gente pode começar a fazer é criar algum relevo em cima dessa textura para não parecer que isso aqui é uma bola de plástico, né, alguma coisa assim. Então a gente tem junto lá nas texturas um material chamado Bump, que ele pode ser usado para fazer o relevo. Então a gente tem aqui um canal Bump, eu vou ligar ele. E aqui, clicando no Bump, eu vou vir na reticências da textura e carregar aqui, ó, bump.jpg. Ele vai fazer a mesma pergunta, eu vou dizer que não quero copiar. Vou deixar esses valores padrões aqui, só fazer um novo render agora. A gente consegue notar que parece que tem um pouco de textura, mas não muito, principalmente porque a gente ainda não tem uma luz. Quer ver? Vamos criar uma luz só para ter uma referência. Eu vou minimizar aqui o material. E a gente pode criar uma luz aqui, pode ser esse Infinity Light, para fazer como se fosse um sol. Só vou colocar ali para o lado. Só que aqui esse pontinho laranja é para onde ilumina. Eu quero iluminar a Terra, então eu vou girar esse sol aqui. Se eu começo a girar e seguro o Shift, ele vai girando de 10 em 10. Então eu vou girar 180 graus. Apontar aqui para a Terra. Se a gente chegar próximo aqui, fizer um render, agora não sei se dá de notar um pouquinho aqui de relevo. Eu vou forçar um pouco os números só para mostrar bem o bump. Em vez de 20%, eu vou botar 200%.
Então, dá de notar muito mais os relevos aqui. Só vou diminuir um pouco os valores, exagerei, acho que uns 100%, deixa eu ver. Acho que uns 100% que já está bom, porque eu ainda quero usar esse mesmo mapa junto, em vez de usar só com o bump, a gente pode usar com esse displacement, que ele afeta muito mais a superfície aqui. Então, eu vou ligar aqui o displacement e também aqui na textura eu vou carregar aquele mesmo mapa de bump. Então, a mesma pergunta. Vou fazer um render aqui para ver como é que ficou. Ah tá, só tem um detalhe. O displacement, para funcionar em cima da superfície, ele não vai funcionar em cima de uma primitiva. Então a gente vai ter que converter isso aqui em malha para ele funcionar um pouco melhor. Então acho que antes de eu fazer o displace, como tem detalhes bem pequenininhos, eu acho que eu vou aumentar um pouco mais o número de polígonos aqui. Em vez de 180, eu vou fazer um 180, 250, 300. Só aumentar um pouco mais. E agora, para converter isso aqui numa malha, eu vou vir apertar nesse botão. O atalho dele é C. Agora ele converteu isso em malha. Se a gente fizer um render, a gente começa a perceber aqui. Agora, acho que os valores estão muito altos. Deixa eu dar uma olhada como é que ele dividiu isso. Tá tudo meio quebrado meu mapa. Eu acho que na hora que eu converti ele para polígonos, ele acabou perdendo a minha edição de mapa. Então eu vou dar um Ctrl Z. Agora parece que voltou ao normal. E eu só vou dizer aqui que esse meu tag de textura, para ele não ficar nesse UVW Mapping, porque ele vai tentar fazer isso automático, eu vou dizer que a projeção é esférica, né, já que isso aqui é uma esfera, e na hora que eu converter ele para malha, ele vai manter o mesmo padrão da textura. Eu acho que agora funcionou. Testar de novo o render. Agora ficou bem melhor. Se a gente chegar bem próximo e fizer um render, a gente vai notar que além de ele fazer o bump, ele ainda vai fazer as montanhas. Só que para não ficar tão saltado assim, a gente pode dar 2 cliques de novo aqui no material. Eu posso vir aqui no editor e no displacement diminuir um pouco o número do height, da altura dele. Em vez de 5 centímetros, eu vou experimentar 1. Vou fazer um outro render. Acho que agora foi demais, vamos experimentar 1,5. Uma olhada mais de longe. Acho que esses números aí estão bons já, né, de perceber aqui que a gente tem um relevo, né, das montanhas. Então, só para ter detalhes, né? Eu acho que último detalhe do material da Terra, a gente pode vir na aba Illumination e trocar o modelo. Em vez de Blin, a gente pode usar o modelo Oren-Nayar, que ele é mais indicado para superfície orgânica, tipo terra, laranja, fruta, né, esse tipo de coisa, em vez de metal e plástico. Então, aqui está feito a nossa terra. Só vou dar um Ctrl S para salvar. Esse é o primeiro passo. Agora, a segunda esfera, para a gente fazer as nuvens, a gente pode começar com uma primitiva de esfera, só que a gente tem que fazer ela um pouquinho mais alta do que a esfera da Terra. Então, eu vou vir aqui no Radius e aumentar ela 101, 102, 103. 103 encobriu aqui toda a Terra. Vou só renomear aqui para nuvens. E esse material das nuvens, pode começar aqui no Create New Material. A gente tem lá um canal alpha que a gente pode usar. Então, eu vou aqui só escolher uma cor para essas nuvens. Pegar, quem sabe, um azulzinho bem claro. Vou tirar esse especular para ele não refletir a luz, né? Ele já vai ser branco o suficiente. E vou carregar aqui no canal alpha. Vou ligar primeiro o canal alpha. Vim no botão de reticências e a gente tem aqui esse mapa preto e branco de nuvens, ó, Clouds. Eu vou abrir ele no canal alpha. Vou responder que não para essa pergunta de cópia. E também a iluminação eu vou mudar, em vez de Blin, para Oren-Nayar. Quem sabe a gente pode usar também um pouco de luminância para fazer as nuvens brilharem um pouquinho, assim, mas pouco mesmo. Eu vou ligar a luminância e só baixar o brilho aqui, em vez de 100%, botar um 10%. Só para ela se auto-iluminar um pouquinho. Vou fechar o editor de material. Só dar 2 cliques aqui para chamar de nuvens também esse material.
Vou colocar ela em cima aqui da minha esfera. Se a gente fizer um render, a gente vai ver já as nuvens aqui por cima do planeta. Salvar o projeto. Agora, nessa próxima etapa, a gente pode criar uma terceira esfera que vai ser a atmosfera da Terra. Então a gente pode começar de novo com uma nova esfera. Eu vou chamar de atmosfera. E também criar um material para a atmosfera. Vou dar 2 cliques aqui, só renomear. Então, para a atmosfera, eu vou escolher aqui uma cor azulada. Vai ser um azul fraquinho. Ok? Eu também quero que essa atmosfera se auto-ilumine um pouco, então eu vou ligar aqui a luminância e também colocar aqui um azul. Então um azul um pouco mais forte. Ok? Só que eu quero que essa atmosfera só fique concentrada no meio, porque se eu colocar o material da atmosfera, vamos só aumentar o tamanho dessa esfera também. A gente tem que fazer ela ser maior do que a esfera das nuvens, então eu vou aumentar ela para 104 centímetros. É de ver que se a gente renderizar a gente não vai enxergar nada. Então a gente vai ter que criar um canal alfa aqui para criar uma transparência. Então eu vou ligar o canal alfa. Agora, o tipo de textura, a gente poderia usar um gradiente ou alguma coisa, mas tem esse Fresnel que é interessante porque ele cria um gradiente, só que ele cria um gradiente de profundidade. A parte que está apontada para a câmera, que vai receber a cor preta, aqui ele quase não mostra. Ó. E a parte branca, que fica na parte de trás, ele acaba mostrando. Se a gente fizer um render, a gente percebe que daí isso vai ficar só em volta aqui do planeta. Eu só quero que esse azul fique um pouco mais longe daqui, não tão concentrado no centro. Então a gente pode editar aqui no canal alfa esse Fresnel aqui. Eu vou só encurtar um pouco o preto, para que a gente enxergue um pouco mais a cara aqui do planeta. Acho que assim tá bom. Talvez a gente possa só diminuir um pouco ele geral, em vez de usar branco aqui, eu vou usar um cinza um pouco mais claro. Deixa eu ver se não fica um pouco mais sutil esse branco. Ok. E talvez um pouco a cor aqui, a gente pode saturar ela um pouco. Depois a gente pode acentuar isso um pouco melhor lá no After Effects. Acho que vou deixar assim por enquanto. Outra coisa que a gente pode fazer é inserir um pouco de glow aqui para ele ter uma iluminação um pouco maior nessa atmosfera. Então aqui no glow eu vou ligar o glow, fazer um render para ver como é que tá. Opa. Acho que está muito forte, então a gente pode começar a reduzir um pouco aqui a força. Eu vou reduzir pela metade aqui, eu vou botar 50 e aqui 250. Ainda está muito forte, vou reduzir acho que um pouco mais esse aqui, para 100 só. E talvez o radius diminuir um pouco, para não ficar muito longe, vou botar metade do valor também. Agora está ficando um pouco mais com cara. Vou reduzir um pouco mais essa força aqui, quem sabe por um 90. E agora acho que está quase lá, acho que uns 70 então. Beleza, acho que agora tem o resultado aqui, assim, pelo menos está bem mais convincente. Eu acredito que da atmosfera seja isso. Agora a gente pode começar a construir o resto do cenário aqui, a parte de câmera, enquadramento, o tamanho do projeto, para depois a gente poder mandar lá pro After Effects. Bom, agora vamos configurar aqui a câmera e a luz. Então, eu quero me concentrar mais na região aqui do Brasil. Então a luz aqui, bom, já está bem apontada para essa parte. Acho que a luz a gente pode deixar por aqui. Eu só quero vir aqui na aba General da luz para mudar a cor dela, já que ela vai ser o nosso sol. Eu vou trocar a cor de branco, né, para um amarelinho bem claro aqui, só para ter um pouco de tom
amarelado aqui na luz. Mas acho que foi demais, pode ser um pouco menos. Ok. Outra coisa que eu quero fazer é... outra coisa que eu queria fazer também é aqui na atmosfera, né, do planeta, desligar o especular, é uma coisa que eu acabei esquecendo, para ele não refletir a luz do Sol na atmosfera. Eu quero que ele já vai refletir lá no fundo, né? Eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa para a nuvem. A gente já tinha feito isso para a nuvem. Só conferindo algumas coisas. Então, aqui na luz, voltando à luz, além de eu mudar a cor dela, eu quero que ela imita a sombra. Então eu vou mudar a sombra aqui para Ray Trace Hard. Só que eu também queria mudar um pouco a cor da sombra. Então eu vou vir aqui na aba Shadow, onde a gente tem o Color. Em vez de usar preto, eu acabo usando a cor contrastante do Sol, que é o amarelo. Eu acabo usando o azul mesmo. Azul bem escuro na sombra. Fica mais interessante. Se a gente chegar bem próximo agora, dá de ver que as nuvens aqui vão projetar sombra na superfície do planeta e ele já vem com um tom meio azulado, né, contrastando com o amarelo aqui que vem. Agora a gente pode achar um ponto de vista aqui para criar a nossa cena, só que antes disso eu quero configurar o tamanho que vai ser o nosso projeto. Então eu vou vir aqui no Render Settings para a gente configurar um tamanho de vídeo. A gente pode usar um tamanho HDzinho, né? Pode ser 1280 por 720. Eu só quero baixar o frame rate aqui, a gente também vai animar o planeta, né? Ou animar a câmera. Para a gente ter menos frames para renderizar, em vez de usar 30 frames por segundo, eu vou usar 24 frames por segundo. Só que isso aqui é só a saída, eu vou trocar isso também no projeto, para trocar aqui embaixo. Então eu vou no Edit, Project Settings. E aqui a gente tem a opção do FPS, que eu também baixo para 24 frames por segundo. Só para ter menos frames, ó, em vez de 90 frames para renderizar, a gente vai ter 72 com o mesmo tempo. Então, outra coisa que eu já posso adiantar aqui na aba do Render Settings é na aba Save aumentar a profundidade de cores aqui que o nosso projeto vai ter. Aí a gente pode esticar elas melhores lá no After Effects. Então, em vez de 8 bits, eu vou trocar para 32 bits e vou ligar esse Alpha Channel para a gente ter a transparência aqui do cenário. Aí, se a gente quiser, a gente pode inventar outro cenário lá pelo After Effects, né? Eu vou fechar, salvar o projeto de novo. Então, eu quero criar uma câmera, me concentrando mais aqui na parte do Brasil. Só que eu quero fazer ela num ângulo diferente, né? Em vez de deixar bem retão assim. Então, quem sabe eu vou primeiro criar a câmera. Ele vai criar desse ponto de vista que eu tô. Só que para ver pelo ponto de vista da câmera, você tem que estar clicado nesse botãozinho, ó. Ele tem que estar branco. Agora eu estou olhando pelo ponto de vista da câmera. Vou segurar aqui minha câmera, vou clicar nela para vir na aba Coordenadas e vou começar a mexer nesses parâmetros aqui para tentar achar um ângulo melhor. Eu quero deixar ela meio de lado assim. Acho que essa grade aqui do fundo a gente pode esconder, vindo aqui em Filter, Grid, para parecer melhor que a gente está no espaço. Eu vou tentar achar um ângulo interessante aqui agora do planeta. Centrando mais aqui na parte do Brasil. Se a gente fizer um render, já vai ter uma noção aqui do que está acontecendo. Eu acho que a gente pode... Acho que eu vou endireitar um pouco melhor a minha câmera. Vou girar ela aqui mais alguns graus. Estou tentando deixar mais ou menos numa linha reta. Agora eu quero tentar mexer na minha câmera para ver se a gente consegue deixar isso aqui um pouco mais largo, para aparentar que é maior. Eu vou olhar pelo ponto de vista da minha câmera. Vou vir aqui na aba Object. E a gente tem alguns tipos de parâmetros que a gente pode mudar a lente da câmera. Por exemplo, esse Focal Length e o seu Sensor Size. Isso aqui, se você modifica, você consegue, né, deformar um pouco a tua imagem. Ó.
Se eu deixar o focal length bem baixo, dá de ver que ele estica aqui o nosso planeta. Agora, se a gente deixar de repente ele bem alto, ele faz ao contrário, né? Ele vai acabar deixando ele um pouco mais largo. Então eu vou tentar aumentar um monte esse focal length. Só que conforme eu vou aumentando, ele vai dando um zoom. Então eu vou diminuir, aumentar também esse sensor size para ele tirar esse zoom aqui. Vou tentar fazer um novo render. Parece que ele deixa um pouco mais largo o planeta. Então eu estou só tentando achar um ponto de vista. Deixa eu ver como é que ficou só a minha câmera. Praticamente ficou a mesma coisa, eu acho. Vou experimentar fazer um render. Acho que eu vou ficar com esse render aqui, esse ponto de vista. Só chegar mais perto aqui das montanhas, que eu quero ver se eu consigo enxergar o relevo, né? Ok, eu acho que esse pode ser o ângulo do nosso render. Agora eu só quero criar uma leve animação para parecer que as coisas estão se mexendo, né? Que não é só uma foto. Então eu vou criar um pouco de rotação aqui, quem sabe na Terra e nas nuvens. Então eu vou vir aqui na Terra, só descobrir qual eixo que eu tenho que girar. Acho que é a rotação H aqui mesmo. Então eu vou vir aqui com o meu cursor no frame 0, rotação H, e vou criar um keyframe. Vou pegar o meu cursor e levar lá no último frame e botar alguns graus aqui, sabe, acho que 1 grau talvez, porque a Terra se movimenta bem devagar, né? E seguro o Ctrl e clico em cima ali de novo para inserir outro keyframe. Só que a gente tem um porém aqui, que por padrão o Cinema 4D sempre faz o easy in, easy out nas curvas de animação. Então ele começa a acelerar, depois pega uma velocidade constante e depois freia. O que eu quero fazer é tentar deixar uma velocidade constante. Então eu vou digitar a curva dessa animação. Eu clico com o botão direito onde eu fiz o keyframe, posso vir em Animation e Show F-Curve. Ele vai me mostrar aqui a curva da animação. Eu vou selecionar o primeiro keyframe e apertar nesse primeiro botãozinho para deixar a linha reta. Então é o modo linear. Então eu tenho essa movimentação constante agora. E agora eu vou fazer isso com as nuvens também. Então eu vou selecionar a minha nuvem, vou vir aqui no primeiro frame, quem sabe colocar aqui um 0 grau, e lá no último frame, para fazer a nuvem se mexer um pouquinho mais rápido, eu vou botar 2 graus, também criar um keyframe. Botão direito para editar a curva, no Show F-Curve, primeiro frame, transforma em linear. Deixa eu dar uma olhada aqui, um play. A gente vai perceber que a nuvem se mexe um pouquinho mais rápido do que o planeta Terra. Acho que tudo isso ainda poderia ser um pouquinho mais devagar. Então, se eu vir aqui em Window Timeline e vir aqui no modo de edição de keyframes, a gente pode selecionar aqui todos os keyframes e esticar um pouco mais eles vão levar mais tempo para chegar nos valores. Então a animação fica um pouco ainda mais devagar. Uma animação bem sutil. Então acho que tá ok essa cena. A gente já pode salvar e levar lá para o After Effects para terminar a composição. Então, salvando o arquivo, ele já vai atualizar lá no After Effects. Então agora eu tenho aqui meu projeto da Terra. Eu já tenho aqui tudo configurado, 1280, 720 segundos, né, FPS. O que eu preciso fazer é arrastar ele aqui para um ícone de uma nova composição. E ele já vai me trazer aqui, né, a Terra. Eu só vou vir aqui na aba Project e editar também como é que se comporta o projeto, porque aqui ele está trabalhando em 8 bits e a gente mandou salvar ele em 32. Então vamos aproveitar esses 32 bits. Vou vir aqui nos bits, trocar aqui para 32. Como o Cinema 4D trabalha no modo linear, eu vou trocar o Working Space aqui para sRGB e ligar esse Linearize Working Space. Vou dar um OK. E agora a gente está trabalhando com muito mais cores no modo linear.
Agora a gente pode ver como é que ficou o render, né? Porque o Cineware aqui vai renderizar para nós o projeto do Cinema 4D. Então eu vou trocar aqui o render em vez de software para... Vamos ver como é que ficou o draft. Ele renderiza, ele não fica tão pesado para renderizar. Depois a gente pode mudar para Final, só para ele melhorar um pouco mais o render. Para a gente começar a compor, acho que o draft já vai ser o suficiente. Então aqui está a nossa terra. Deixa eu ver se está com transparência. Está com transparência. Então a gente pode começar criando um reflexo do sol, porque a cena espacial geralmente acaba tendo algum reflexo aqui por cima. Então eu vou criar um flare para fazer de conta que vem a luz do sol. Eu posso criar aqui um novo sólido, botão direito, né, novo sólido. Vou chamar esse primeiro sólido de flare. Vou apertar nesse Make Composites, fazer ele do tamanho da mesma composição e trocar a cor dele para preto. Aí eu posso digitar aqui o flare, lens flare. Ele é 8 bits, mas não tem problema, a gente continua depois o processo em 32. Eu só vou mirar mais ou menos como se o sol viesse aqui de baixo, então. E deixa eu testar outros tipos de lente, ver se não tem alguma outra mais interessante. Acho que essa 50mm aqui tá bom o suficiente. Só que o flare do After ele é muito reto. Eu vou dar uma modificada nele aqui só para melhorar um pouquinho. Eu vou botar um pouco de blur. Então eu vou usar aqui um fast blur, mais rápido, né? E borrar, quem sabe, o valor de 1 ou 2 aqui, só para quebrar um pouco aquela parte bem reta. Depois do blur aqui, a gente pode usar um curves para mudar um pouco, acentuar um pouco as curvas dessa cor. Então eu vou acentuar um pouco as curvas, né? Então eu vou pegar um curves, quem sabe contrastar um pouco mais aqui. Ok. E a gente pode também colocar um glow para fazer essas bolinhas aqui brilharem um pouco mais. Então eu vou pegar um efeito de glow, experimentar aumentar um pouco mais o radius, né? A gente pode perceber que ele começa a brilhar. Deixa eu diminuir um pouco o threshold para ter mais área afetada. Agora apareceu bem mais. E daí a gente pode diminuir um pouco a intensidade também. Agora, bem melhor. Deixa eu sair fechando algumas abas aqui. E eu acho que por último só a gente pode controlar a cor disso daqui usando um Hull Saturation. Vou colocar um Hull Saturation. Só para a gente ver agora junto isso misturado com o planeta Terra, eu vou trocar de normal para screen. Então ele tira toda a parte escura e vai manter só a parte clara. Vou voltar aqui só no meu lens flare. Só um instantinho que deu uma travada aqui. Vou voltar no meu lens flare, clicar nele só para reposicionar um pouco melhor a luz aqui. Eu acho que eu posso aumentar um pouco o brilho também. Ok, acho que aqui tá bom o suficiente. Então, flare, acho que pode ser isso. Deixa eu salvar esse projeto. Criar uma pasta aqui, projeto de After. Terra V0. Tá salvo. Acho que depois do flare a gente pode tentar acentuar um pouco mais esse sol aqui. Então eu vou criar um novo sólido. Esse aqui eu vou chamar de sol. E eu vou dar uma cor meio avermelhada para esse sol. Então deixa eu pegar um vermelho meio próximo do amarelo. Assim, tá bom? Ok. E vou fazer uma máscara aqui só para borrar, pintar um pouco mais a minha cena. Vou pegar uma elipse, sabe, fazer um desenho de uma elipse. E na minha própria máscara aqui, um instantinho.
Na minha própria máscara eu posso abrir ela e aumentar esse Mask Feather aqui. Ele vai começar a fazer um borrão avermelhado por aqui. Então a gente pode controlar até onde que isso aqui vai. Nossa máscara. Acho que tá beleza. Depois disso, deixa eu ver como é que tá ficando agora com o render final. Eu geralmente acho que o 3D acaba vindo muito perfeitinho, e umas coisas que eu gosto de tentar evitar é esses color bendings, quando você vê um monte de mancha assim por cima do teu vídeo, e se você consegue resolver com um pouco de ruído por cima da tua imagem. Então, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de criar um sólido, que eu vou chamar de noise, e eu vou pintar esse noise de exatamente 50% de cinza. Então, a Hue Saturation e Brightness, aqui no Brightness eu coloco 50%. Porque quando você coloca um layer em 50% e coloca algum efeito por cima, por exemplo, o noise, deixa eu colocar um noise aqui, forçar bastante só para vocês enxergarem. Quando você muda alguma coisa de 50% de cinza, tu muda para o modo overlay, o que é cinza, o 50% fica invisível e acaba sobrando só o ruído aqui por cima. Então, você consegue inserir esse ruído bem limpo aqui por cima, né? Então, deixa eu calcular um pouco de ruído só, uns 15% aqui já é o suficiente. Isso aqui já evita um monte de color bending e de parecer um 3D muito lavado, né? Aí por cima disso eu vou fazer só uma camada aqui de ajuste, então vou fazer um Adjustment Layer, vou chamar esse Adjustment Layer de CC, Color Correction, ou correção de cor, e começar a fazer uma brincadeira assim com as cores, né? Eu gosto de usar um efeitinho chamado 3D Glasses, para criar como se fosse uma aberração cromática, só que de um jeito bem mais simples. Então você pode colocar um 3D Glasses e apontar esse próprio Adjustment Layer como os dois canais de visualização. E aqui embaixo no 3D View, mudar para esse Balanced Colored Red e Blue, ele vai misturar os dois. Conforme você mexe na convergência, ele começa a separar, né, as cores. Isso pode ser vertical ou na horizontal. Vou colocar uns valores bem baixos, 1 por 1, acho que até menos. Deixa eu ver se consigo com 0,5. Um pouquinho mais alto. Vai ter que ser 1 mesmo. Tentar ajustar nesse balanço para não ficar muito forte só o efeito. Visualizar em full aqui também. Ok, ficou interessante. É um efeito bem sutil, mas é bacana. Depois desse 3D Glasses eu vou colocar um Sharpen só para acentuar um pouco mais essas linhazinhas aqui do planeta. Então, vou botar aqui um Sharpened Mask. Dá de notar que ele acentua bem esses detalhezinhos das montanhas. O noise também acho que ele vai acentuar bastante. E depois por último um Curves, para a gente trabalhar as cores aqui da cena toda. Vou colocar um Curves aqui por cima. Só aumentar a área aqui para mim ver a cena toda. E eu vou começar primeiro com contraste, então eu vou diminuir aqui, deixar um pouco mais escuro, aumentar um pouco mais o brilho aqui, né, desses glows aqui. Então Ctrl Z, fiz um ponto a mais. Acho que aqui tá bom, deixar espaço escuro mesmo. Acho que agora a gente pode... Eu quero tentar deixar um tom mais azulado na minha cena. Então eu vou trocar aqui o canal para Blue. Quem sabe subir um pouco de azul aqui só nas sombras. Eu não quero aumentar muito aqui no meio, então eu vou descer um pouco aqui nesse midpoint. Quem sabe acentuar um pouco mais meus vermelhos, que eu acho que perdi muito. Tirar um pouco de vermelho na sombra e aumentar um pouco de vermelho aqui nos highlights.
trazer um pouco daquele tom de terra ali de volta, o brilho do sol também. No meu verde, eu acho que eu posso tentar balancear um pouco melhor esse verde. Deixa eu ver se eu crio alguns pontos aqui, não melhora um pouco mais. Ok, eu acho que esse curves final aqui deu uma acentuada boa. Olha o resultado de antes e depois só com um curves. Esse curves é o poder da correção de cor. Eu acho que aí está o nosso planeta Terra, né? Vou fazer um render aqui para a gente ver como é que ficou o preview final. E esse é o preview final aqui do nosso vídeo. Dá de ver que fica até parecido. Uma variação que a gente poderia fazer ainda é colocar de repente uma animação no flare aqui no sol, fazer ficar tremendo, alguma coisa assim. Mas basicamente é isso. Então até a próxima.